No vídeo de hoje, a gente vai ver como que a imprensa internacional cobriu o maior massacre policial da história do Brasil. No dia 29 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro presenciou a maior operação policial letal da história brasileira, deixando 132 pessoas mortas. Esse vídeo a gente vai analisar e compilar como a imprensa internacional, BBC, CNN, The New York Times, Reuters, Al Jazeera, NPR, Le Monde e outras agências cobriram e criticaram intensamente essa operação policial que foi descrita pela ONU como um massacre. 132 corpos em linha em uma rua. Câmeras internacionais transmitindo ao vivo o colapso da segurança pública brasileira. E a comunidade internacional acordando para o fato de que o Brasil não está combatendo o crime organizado, mas praticando morte em massa institucionalizada. Quando a BBC, a Reuters, o New York Times, a CNN e a Al Jazeera anunciaram os números da operação policial de 29 de outubro de 2025, na região do Alemão e da Penha, o tom não era de sucesso operacional, era de horror. O número de mortes disparou. Começou em 60, pulou para 64, depois 119 e finalmente chegou aos 132, confirmados pela Defensoria Pública do Rio. E a imprensa internacional chamou isso de genocídio. A operação reuniu aproximadamente 2.500 policiais e soldados em uma demonstração de força que a imprensa internacional simplesmente não conseguiu enquadrar como convencional. Helicópteros, veículos blindados, drones especializados, tecnologia militar de destruição em massa contra favelas que precisam de saneamento básico. O governador Cláudio Castro celebrou como histórico, mas o que foi verdadeiramente histórico foi o que a comunidade internacional viu. Não foi uma operação de segurança pública, foi um espetáculo de morte. Moradores encontraram corpos em linha no chão, alguns apenas em cueca, cobertos com lençol, outros com sinais claros de execução sumária. Abre aspas. Pessoas baleadas nas costas, tiros na cabeça, ferimentos de faca, pessoas amarradas, esse nível de brutalidade, o ódio espalhado. Não há outro jeito de descrever a não ser como um massacre. Fecha aspas, testemunhou Raul Santiago, ativista local, a ABC da Austrália, a declaração oficial de direitos humanos da ONU via suas agências. Abre aspas, estamos horrorizados pela operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que já resultou em mortes de mais de 60 pessoas, naquele momento da declaração, incluindo 4 policiais. Esta operação mortífera reforça a tendência de consequências letais extremas nas comunidades marginalizadas do Brasil. Fecha aspas. Registrou a posição formal das Nações Unidas. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ficou declaradamente extremamente preocupado com o número de vítimas fatais. A Alta Comissão das Nações Unidas para Direitos Humanos exigiu investigações rápidas e efetivas. Isso não era apenas crítica diplomática, era um alerta global de que o Brasil estava praticando algo que violava convenções internacionais de uso de força. O Human Rights Watch, por meio de seu diretor César Munhoz, descreveu os eventos não como operação policial bem-sucedida, mas como uma enorme tragédia e um desastre, e ele foi além da retórica. Munhoz insistiu que a promotoria pública deve abrir suas próprias investigações e esclarecer as circunstâncias de cada morte. Quando uma organização internacional respeitada classifica um evento como desastre, não é crítica, é diagnóstico. O New York Times, em seu editorial internacional, investigou algo que a imprensa inicialmente ignorou. A operação foi deliberadamente planejada em locais específicos para forçar suspeitos para emboscadas. O chefe de segurança do Rio admitiria posteriormente que o número elevado de mortes foi esperado, mas não desejado. Tradução, eles sabiam que essas mortes em massa aconteceriam. A CNN também reportou que operações desse tipo são comuns antes de eventos internacionais no Rio, criando um padrão suspeito de limpeza de favelas quando o mundo está olhando. O contexto internacional revelou algo ainda mais perturbador.
O governador Cláudio Castro usou a mesma linguagem que a administração Trump: narcoterrorismo. O New York Times rapidamente identificou isso como uma estratégia política. Abre aspas. No Brasil, isso foi visto por alguns como uma tentativa do senhor Castro, um aliado de extrema-direita do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, de ganhar pontos políticos na questão do crime organizado. Um importante tema de discussão conservador. Fecha aspas. Isso, repetindo, um artigo do New York Times. Isso não era segurança, era campanha política alimentada por cadáveres. A Al Jazeera documentou que a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que 46 escolas foram fechadas nas áreas afetadas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro cancelou aulas noturnas e residentes foram instruídos a se abrigarem. Mas enquanto isso, a imprensa internacional perguntava: onde estava o levantamento de inteligência que poderia ter levado ao cumprimento de mandados sem morte em massa? Onde estava a negociação, a contenção estratégica, qualquer coisa que não fosse guerra? O Le Monde ofereceu uma análise que a imprensa doméstica raramente toca. Abre aspas. O que é diferente desta operação é a magnitude das vítimas. Esses são números de guerra. Segundo Luiz Flávio Sapori, sociólogo e especialista em segurança pública da Universidade Católica Pontifícia de Minas Gerais, ao jornal francês. O Sapori foi contundente, abre aspas, não é suficiente entrar, trocar tiros e sair. Há uma falta de estratégia na política de segurança pública do Rio de Janeiro. Alguns membros de menor escalão dessas facções são mortos, mas esses indivíduos são rapidamente substituídos por outros. Ou seja, a operação foi teatral, ineficaz e mortífera. A Reuters confirmou números que criaram um dilema para os defensores da operação. 93 rifles apreendidos, mais de meia tonelada de drogas, 81 presos. Isso significa que, com toda essa morte em massa, nenhum líder criminal foi capturado. Apenas subordinados. O The New York Times investigou ainda mais. O alvo principal não foi sequer neutralizado. A BBC News documentou que o Comando Vermelho rapidamente recrutaria novos membros para ocuparem posições vazias. Portanto, a única coisa que foi garantida foi a morte. A imprensa europeia ofereceu perspectivas que faltaram nas análises de muitos meios brasileiros. A France 24 contextualizou a operação dentro da divisão política brasileira. Mostrou claramente que isso era parte de uma estratégia de diferenciação política entre o governo Lula, que não foi sequer informado da operação, e a oposição da direita capitaneada por Castro. Não era apenas segurança, era disputa eleitoral tramada em sangue. A Reuters investigou o timing. A operação ocorreu poucos dias antes do Rio sediar a cúpula C40 de prefeitos e o prêmio Earthshot do Príncipe William, e logo antes da COP30 em Belém. A imprensa internacional documentou um padrão. O Rio realiza operações letais em massa antes de eventos globais. A CNN comentou explicitamente, abre aspas, batidas policiais são comuns nas cidades antes de eventos internacionais. Fecha aspas, e tradução para isso. Limpeza de favelas para a Câmara Internacional. A Race and Equality, organização de direitos humanos que trabalha com questões de justiça racial internacional, classificou a operação não como combate ao crime, mas como política de extermínio, marcada por limpeza social que visa principalmente jovens negros de comunidades periféricas. Eles documentaram que a maioria dos corpos encontrados eram de pessoas negras, conectando isso explicitamente a racismo sistêmico brasileiro. Isso segundo a Reuters. A Al Jazeera reportou um detalhe que muitos ignoraram.
Advogados representando famílias das vítimas afirmaram que alguns corpos apresentavam marcas de queimadura e vários tinham sido amarrados. O advogado Albino Pereira Neto, que representa 3 famílias das vítimas, diz: alguns foram assassinados a sangue frio. Não eram confrontos, eram execuções. A NDTV da Índia e outras agências de imprensa asiática divulgaram que o presidente Lula foi deixado horrorizado pelo número de vítimas e surpreendido por não ter sido informado sobre uma operação dessa magnitude. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, descreveu a ação como bastante brutal. O governo federal foi forçado a enviar uma delegação de ministros para o Rio para uma reunião de emergência, admitindo implicitamente que tinha perdido o controle da segurança pública estadual. O NPR reportou que o escritório da ONU, em comunicado oficial, descreveu os eventos como parte de uma tendência de consequências letais extremas em comunidades marginalizadas do Brasil. Não era incidente isolado, era padrão sistemático. O julgamento final da imprensa internacional não foi nada gentil, nem deveria ser. O Brasil mostrou ao mundo que pode reunir 2.500 homens armados, tecnologia militar avançada e vontade política para matar 132 pessoas em um único dia. Mas não consegue oferecer saneamento básico, educação ou oportunidade econômica às mesmas comunidades. A operação bem-sucedida, entre aspas, do governador Castro foi testemunhada globalmente não como vitória sobre o crime, mas como fracasso monumental de um Estado que optou pela morte como política pública. Os 132 mortos não foram vítimas de um confronto, foram vítimas de uma decisão deliberada de transformar uma favela em um campo de teste para a violência estatal. A imprensa internacional não estava observando segurança pública. Estava documentando um crime contra a humanidade. E o mundo inteiro estava assistindo isso. Agora eu quero saber a opinião de você. Você que está assistindo esse vídeo, aqui embaixo, comenta. Qual a sua opinião sobre esse massacre que aconteceu no Rio? Aqui embaixo nos comentários, fica à vontade para se expressar da forma que você quiser, ok? Com respeito, sempre, né? A gente pede respeito. É isso. Hoje o vídeo foi pesado, pesadíssimo, mas eu precisava trazer para vocês a visão da imprensa internacional sobre esse assunto, como é um costume aqui no canal. Lembra do like, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação. Compartilha esse vídeo, vai ser de enorme ajuda, pessoal. Não custa nada e vamos espalhar o que a imprensa internacional está falando, né? O que fora do Brasil está falando sobre esse massacre. Ah, outra coisa, pessoal, estamos planejando uma live. Se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, estamos planejando uma live para amanhã, às 15 horas do horário de Brasília, aqui no YouTube. Então, participa da live, comenta inclusive o que vocês querem que a gente fale também. Vamos comentar dos últimos acontecimentos do Brasil e do mundo e discutir junto com vocês, sem censura, conversando abertamente sobre os assuntos. Beleza? É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.